Começando mais um Saúde e Bem-Estar aqui na Rádio Sarandi. Hoje o nosso tema vai ser o câncer bucal, também a saúde bucal como um todo. Estamos recebendo o Douglas Ouro, ele que é dentista da Secretaria Municipal de Saúde e também coordenador da saúde bucal aqui de Sarandi. Saúde e Bem-Estar tem sempre o apoio de Farmácias São João, a maior rede do sul do país. Você pode comprar com economia parcelando as suas compras em até 6 vezes nas lojas, no site e no aplicativo. Douglas, seja bem-vindo aqui na Rádio Sarandi. Uma boa tarde para ti. Boa tarde, Alexandra. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Sarandi, aqueles que nos acompanham através da rádio, das plataformas sociais, né? Desde já quero te agradecer, pela disponibilidade. Eu que agradeço o convite de estar aqui fazendo parte desse programa. Fiquei muito contente com o teu convite. Para a gente introduzir o assunto, falar sobre o câncer bucal em específico, gostaria que tu falasse, desse trabalho frente à saúde bucal aqui de Sarandi. Como que é desenvolvido essa parte também de prevenção, Douglas? Porque a gente sabe que as pessoas têm esse costume de só procurar o dentista quando tem algo incomodando já. Como é que vocês se preocupam na Secretaria de Saúde para atender esses públicos da saúde bucal, também pensando em prevenção? Então, Alexandre, assim, quando eu assumi a coordenação ali, o foco nosso é tirar aquela ideia de que a pessoa precisa ir no dentista só quando tem dor, ou aquele hábito de, vou colocar uma massinha no dente ou vou tirar um dente, entende? Uhum. A gente estamos focando, agradecer a Secretaria de Saúde que está nos dando todo o apoio, o governo municipal também, para trabalhar com essas questões de prevenções, né? Então, a gente já tem em andamento o programa desde o recém-nascido, que é acolhido por um dentista, passa na vacinação, passa com nós, a gente orienta aos pais como faz a higienização. As escolas também, a educação, a secretaria, através da secretária Ivana, a gente está tendo um programa excelente de escovação. Aquelas crianças que ficam na escola o dia todo, elas fazem a escovação. Isso é algo que há anos, eu antes somente como dentista, eu sempre sonhava em ver acontecendo e está acontecendo, sabe? De toda criança que chega de manhã e sai à tardinha, sai com a sua higiene bucal feita na escola, né? Então, é outro programa de prevenção que a gente está em andamento. Então, ano passado foi um ano de nós colocar a casa em dia, questão de materiais, instrumentos, designar as equipes, realocar os profissionais conforme a necessidade de cada área. Foi feito um índice, um levantamento CPOD, que é careados, perdidos e obturados aos 12 anos de idade, para nós ver como está o nosso município antes de fazer os programas. Então, a gente procurou assim começar com o planejamento, fazer as ações, e agora a gente está conseguindo executar. Então, essas duas das crianças, das escolas e dos recém-nascidos, a gente já está bem encaminhado. A questão das gestantes também é um programa ótimo que tem. Ele era um indicador do governo federal até o ano passado. Esse ano ele não consta mais. Então, teoricamente, entre aspas, não seria mais obrigatório a gestante passar com o dentista, mas a gente continuou com esse programa que já vinha dando certo. Então, também é um programa de prevenção, daí é o cuidado da mãe, daí não é da criança. Sim. É o que acontece durante a gestação, as alterações que acontecem na cavidade bucal, que tem várias. Então, toda gestante que chega até a unidade tem a consulta. Então, também é um programa de prevenção. E a respeito do câncer bucal, então, esse ano que a gente conseguiu colocar assim o que seria, digamos, prioridade, através do CPOD, que a gente viu onde é que precisa mais as escovações nas escolas, agora a gente pôde, com mais calma, trabalhar nessa campanha, que é uma campanha que demanda mais tempo, mais pessoas, mais logística, como ela é uma campanha assim que vai ser descentralizada, vai ser em todos os postos do município, no interior também, então ela exigiu um pouco mais e a gente agora vai fazer dia 9 de maio, será o dia D que a gente fala, Isso. A gente
né, um pouquinho dando um passo para trás, na saúde pública, você citou vários grupos, né, de públicos que seriam atendidos. Quais que são as principais demandas hoje na parte de saúde bucal aqui no município? Porque quando a gente fala, né, em dentística e toda essa parte, a gente pensa muito nos dentes, né? Na manutenção deles ali. Mas quais que seriam as demandas? Porque a gente sabe que é toda uma estrutura envolvida, né? Olha, hoje, assim, ó, eu tenho uma história já de longos anos, né? Então, assim, eu percebo que mudou muito, né? Antigamente, eu comecei a trabalhar em 2007 na saúde pública. E realmente, quando a pessoa vinha, era dor de dente, extrair um dente ou porque caiu uma restauração. Hoje, assim, ó, me alegra ver muitas pessoas, e não é crianças, é pessoas adultas, assim, vindo para fazer uma limpeza, sabe? Não é mais aquela demanda excessiva de extração, os índices de extrações estão muito baixos no município, né? Então, as pessoas vêm, procuram atendimento, ver o que você tem alguma coisa para fazer. Eu percebo também, assim, os pais, como trabalham, muitas avós levando as crianças ao dentista, porque dentro desse projeto de escovação, o nosso dentista, o meu colega o Estevão, ele passa nas escolas e ele, ao mesmo tempo que ele faz as palestras, as escovações, ele avalia quem precisa. Então, chega geralmente a avó ou a mãe também, né? Mas como os pais trabalham, eles dizem, o dentista foi na escola e disse que eu tenho que vir. E realmente, eu vou lá, examino eu como os outros colegas e você percebe que tem uma cárie, algum problema vai ter, entende? Mas não é mais aquela demanda, assim, de dor de dente, assim, até porque hoje nós temos o serviço de plantão, então muitas pessoas que estão com dor, às vezes, podem ser atendidas depois das 6, né, no final de semana também. Então, eu vejo hoje a saúde de Sarandi bucal funcionando bem, sabe? Porque até eu tenho contato na ABO, que é a Associação Brasileira de Odontologia, e esses dias eu citei o exemplo de como é que funciona aqui, né? E o pessoal lá gostou e creio que seja até uma referência já para outros municípios, a maneira como a gente está abrangendo todas as áreas. Né? E muito passa pela prevenção, como você falou, até mesmo na educação, né, da pessoa. E com certeza essas crianças em que vocês estão trabalhando, elas vão levar esses hábitos lá para casa, né? Daqui a pouco você citou os avós participando junto, né, desse momento, elas vão difundir também essa ideia e já vão crescer sabendo como prevenir, né? Então a ideia é exatamente essa, né? As crianças, elas chegam em casa, né? Elas pedem para vir no dentista, sabe? E uma vez tu falar em dentista era assim, até nós, na nossa época, era, meu Deus, eles gostam de vir, sabe? Claro, tem as exceções, aquele caso mais difícil, que realmente vai ter que ser feito alguma anestesia, um procedimento um pouco mais doloroso, mas senão eles vêm sozinhos lá. Às vezes a avó fica do lado de fora, ou a mãe, eles entram comigo. Acredito que em todas as unidades são assim, porque eu trabalhei em todas já, eles entram com 6, 7 anos na cadeira, já sentam, sabe? Então eles não têm mais medo. E é isso que a gente quer que aconteça, sabe, com as escolas, e já desde o recém-nascido, ele ainda não entende, mas o pai já está percebendo, e a mãe, eles estão cuidando, eles estão vendo. Então, assim, a gente já pede agora, com 6 meses, 7, quando nasceu o primeiro dente, já traz de volta. A gente vai orientar como é que faz a escovação, né? Vai começar a nascer os primeiros dentinhos. Depois, com 1 aninho, vem de novo. Com 2, traz de novo. Já vai sentar na cadeira, né? Vamos brincar ali com o arzinho e tal, com a aguinha. Com 4, 5, já vai vir de boa, né? Sem medo, e não vai ter problema também. Aí que tá. A gente não vai ser um paciente, assim, saudável, né? Na questão bucal, então. E a questão daí do câncer, a gente achou oportuno, eu achei esse ano, que nem eu te falei, por ser uma campanha mais difícil e um tema mais complicado, a gente entrar mais nesse ano, agora no mês de maio, que é o mês o Maio Vermelho, né? O mês de prevenção do câncer bucal.
Falando especificamente do câncer bucal, Douglas, como que ele se manifesta, né? Porque a gente tem muito essa referência da dor, né? Que é o indicativo de que tem algo errado. Como que a pessoa pode notar esses sintomas? Assim, ó, o câncer bucal, ele corresponde a 5% de todos os cânceres que existem no nosso corpo, né? Que são em torno de 200, que existem não, que podem acontecer numa pessoa, né? Em torno de 200 e alguma coisa, né? Então, assim, eu costumo dizer que ele é silencioso, porque na boca às vezes aparece uma ferida e logo sara. Então a pessoa não dá muita bola, importância, né? Ela acha, vou passar uma pomada aqui, vai melhorar, depois volta. Ou é uma afta, porque hoje popularmente qualquer coisa que a pessoa acha que tem na boca, acha que pode ser uma afta. E muitas vezes não é uma afta, entende? Mas ele se manifesta mais em pessoas de meia idade em diante, né? Pessoas que se expõem bastante ao sol, no lábio. É uma ferida que aparece no lábio, aquela casquinha que sai e volta e vai fazendo uma feridinha, né? Na parte interna da boca, daí pode a pessoa ter dificuldade de deglutição, né? De engolir o alimento, de mastigação, dor ao falar, sangramento espontâneo também, manchas brancas, manchas vermelhas. Então, é uma série de fatores e sintomas que a pessoa pode ter. E muitas vezes passam, que nem eu te falei, porque não é uma dor exagerada, tipo uma dor de dente. Sim. É coisas que acontecem, tá me incomodando, daí semana que vem parou e a pessoa vai levando, né? Então, nesse dia aí, a gente quer atender, ver o máximo, tirar o máximo de dúvidas das pessoas, né? E eu já ressalto também que a campanha será dia 9, né, no período das 9 às 16, porém ela já está em vigor, né? A ideia era fazer dia 9, vai ser dia 9, só que como a gente começou a falar do assunto um pouco antes, muita gente já está indo procurar. O bom é isso, então acabou sendo uma campanha além de um dia, né? Que nem eu costumo dizer, nós já tivemos 2 casos de pacientes que já foi feito biópsia, porque aqueles que ouviram nas redes sociais e sentiram alguma alteração já procuraram, né? Quem ouviu e quem tem acesso, mora perto do posto, já está indo verificar o que pode ser, né? E que nem eu te disse, já teve 2 casos que foi para biópsia, ainda a gente não sabe o resultado, né? Tomara que não seja nada de grave. O diagnóstico ele é feito exclusivamente, então, pela biópsia? Assim, o diagnóstico é assim, a pessoa vai até o dentista, como na boca existem inúmeras lesões na língua, no lábio, na bochecha. Que até podem se confundir pode com ser outras, muitas né? coisas, pode ser uma pequena candidíase, pode ser uma gengivite, uma fibrose, que é um tecido que cresce ali, que não é nada demais, não quer dizer que é câncer, entende? Assim, é muito raro ser câncer, mas pode acontecer, né? Sim. Então, é um diagnóstico clínico inicial. Se o dentista tem dúvida, daí vai ser feita a biópsia, removido um pedaço da lesão e mandado para exame citopatológico daí, né? Mas, que nem eu te falei, geralmente, 99% dos casos não é nada, né? Sim. Mas daí é um dia assim que a gente vai tirar as dúvidas, né? E fazer os exames, né? E esse diagnóstico precoce, eu diria, ele pode auxiliar no tratamento? Como que é feito a partir desse momento que tu recebe, né, esse diagnóstico? Sim, perfeita a tua pergunta. Hoje o câncer bucal, quando ele é diagnosticado precocemente, né? Ele tem uma taxa altíssima de cura. Supera a 80% a 90% de chances de cura. E quando ele é diagnosticado tardiamente, cai para menos de 50%. Então, assim, é um câncer que, se caso for diagnosticado logo, a taxa é muito boa, sabe? De remover a lesão e tal. Porém, que nem eu falei anteriormente, ele é um câncer silencioso, né? E a região da boca, na língua, pescoço, é onde a metástase, né? Que ele se espalha, é muito fácil. E quando ele é diagnosticado tardiamente, a cirurgia às vezes é muito invasiva, né? Sim. Tem casos que a gente já aconteceu
com pacientes meus também, assim, parece ser só uma coisinha, quando vê tem que remover parte do nariz, parte do maxilar, da mandíbula, da língua também, já teve casos que teve que remover a língua toda. Então, e também, né, agora o pessoal na safra aí tem que cuidar bastante, né, usar protetor no lábio, que o do lábio é o mais frequente. Pois é, né? Você citou essa parte, né? Até bem diferente. A própria lesão causada pelo sol, né? Pode se confundir. Sol, assim, as causas mais frequentes é sol, fumantes e bebida alcoólica, tá? Essas são os fatores de risco mais... E o HPV também, que é um outro tipo de lesão, né? Que daí a pessoa já tem no corpo, né? Mas são as causas mais frequentes. Mas pode também aquela dentadura que está há anos ali machucando. Eu vou citar um exemplo, já citei outra vez, de um paciente que eu tive. Infelizmente ele veio a óbito, faz já em torno de 5 a 6 anos. Ele colocou uma prótese parcial, e não foi orientado ele que ele tinha que remover para fazer higiene. Ele ficou assim, ó, em torno de 4 a 5 meses sem remover ela. E daí cresceu um tecido ali, né, granuloso ao redor ali, né, tipo, entre aspas, uma carne. E quando ele chegou até mim, eu já na hora, né, já fiz a biópsia, mas eu já imaginei o que era. Ele removeu toda a parte esquerda do rosto. Teve uma sobrevida ali de uns 3, 4 meses fazendo rádio e quimio, e infelizmente veio a óbito. Mas foi uma falta de orientação lá no início, sabe? E não era fumante também, não tinha nenhum fator predisponente, né? Então, que nem eu te falei das próteses muito velhas, às vezes também, que machuca, que cresceu uma carnezinha ali, pode não ser nada, mas pode evoluir já, somando algum fator de risco. Se a pessoa fuma, né, ou faz uso de muito excesso de bebida alcoólica, pode vir a se tornar, né, maligna, né? Essa parte, né, Douglas, passa muito tudo que você falou aqui com a questão da frequência com que essa pessoa também passa por uma consulta, uma avaliação, né? A pessoa não precisa esperar estar sentindo alguma coisa para visitar um dentista, fazer aquela manutenção, fazer uma limpeza, como você citou também. Qual que seria a frequência ideal, assim, para se procurar um dentista? Assim, eu sempre procuro falar com os meus pacientes 6 em 6 meses, ou máximo 1 ano, né? Fazer uma avaliação, porque são lesões assim que não vão aparecer de hoje para amanhã, né? É alguma coisa que já vem a tempo, sabe? Vai indo ali, por isso que o diagnóstico, o câncer bucal, ele geralmente é diagnosticado tardiamente, porque daí começa a dar sintomas e muita dor, daí já são casos mais difíceis de tratar. Então, assim, de 6 meses a 1 ano é o período ideal. E aí vai diretamente com a nossa campanha, que ela vai ser descentralizada, porque pessoas, por exemplo, a gente vai levar até o Barreirinho, tem atendimento odontológico, mas a Tiaçu, Coanol, esses lugares mais longe, que a gente ainda não tem atendimento odontológico, são pessoas que dificilmente vêm até a cidade fazer uma avaliação. Vai vir quando doer um dente, pode demorar 5 anos para doer um dente, 10 anos, e ali já se criou talvez um outro problema pior, né? As pessoas aqui dos SFs que pertencem ao CANS, elas frequentam mais regularmente as unidades, né? Elas passam o médico também, às vezes vai olhar uma garganta. É um trabalho em equipe. Lá eu com as minhas colegas lá, seguido, a doutora Andréia, o paciente chega lá com uma dor de garganta e ela percebe que não é, ela passa para mim. Então, se for um caso, eu já vou diagnosticar, né? Então, a ideia da campanha é levar até os lugares mais distantes, né, para pegar aquele paciente que não vem nesse período de 6 meses a 1 ano, né? E é bacana a gente destacar que a pessoa não precisa estar sentindo nada, né, para procurar o dentista, porque como a gente já citou diversas vezes, a tendência é sempre a pessoa, depois que está sentindo algo, procurar. Mas que faça esse acompanhamento, né? Essa frequência, mantenha essa frequência, sentindo ou não alguma coisa, né? Exato. O público mais jovem e meia idade, hoje eles estão...
mudou muito, né? Eles estão indo fazer limpeza, avaliação, criança, né? Criança praticamente está fora de risco, né? Mas assim, o público até, digamos, 40, 50 anos tem ido. O problema maior, e é onde mais incide o câncer bucal, é o paciente mais com aquela cultura de quando dói o dente. Então, é ali que a gente vai conseguir ir de encontro a essas pessoas na campanha. Porque eles não vêm com frequência ao dentista, eles vão ir quando dói, muitos já usam uma prótese, então acham que não precisa ir. Muitos moram no interior, trabalham no sol, né? E daí eles acabam que não vão, né? E vão quando realmente vão trocar uma prótese, ou no médico, às vezes o médico também identifica, né? Mas então a gente quer atingir, examinar essas pessoas ali. E através da rádio também, que nem eu te falei, essas informações hoje com a rede social e internet, muitas pessoas podem estar nos ouvindo agora tirando leite, fazendo outra coisa, né? E tá ouvindo as informações. Então, agradecer novamente aqui também, né? Pelos espaços para a gente poder levar essas informações, né? O dia D, então, no dia 9 de maio, mas a campanha já está a campanha, assim, que eu te falei, no início a gente pensou que ia ser mais dia 9, mas veio muitas pessoas já, sabe? Eu tenho o relato dos meus colegas já, a gente até está fazendo uma planilha com as anotações, né? Que a pessoa que está me ouvindo hoje, e eu já citei outras vezes, aquela ferida que não cicatriza dentro de 15 dias, então aquela que já tinha uma ferida 15 dias atrás, pode ser que já foi até uma unidade tirar dúvida, né? Sim. Mas vai ser, assim, um apanhado geral dia 9 de maio, daí então... das 9 da manhã às 16 horas da tarde, não vai parar ao meio-dia, para facilitar aquela pessoa que tem algum compromisso no interior ou na cidade, ou que trabalha, então a gente não para. E às 9 a gente não vai começar um pouco antes devido aos deslocamentos que tem Coanol, tem a Tiaçu, então até a gente montar toda a equipe. E casos que realmente precisem que a gente avaliar, o dentista avaliar que está na dúvida e precisa ser feita alguma biópsia, vai ser feita no CANS e nos SFs, que é onde a gente tem uma estrutura melhor para realizar esse procedimento. É um procedimento simplesinho ali, né? Remove um pedaço de lesão, armazena e manda para patologia daí. E nas unidades do Barreirinho, Beira Campo, Coanol e a Tiaçu, vão ser feitas avaliações. Caso lá no diagnóstico diferencial lá do dentista, quando ele avaliar, ele acha que tem algum problema, ele vai encaminhar. Na segunda-feira vai até alguma dessas unidades, a gente vai direcionar e é feita a biópsia. Mas eu reforço que não é uma campanha assim que as pessoas precisam se assustar e ficar com medo. Muita coisa não é nada, sabe? A maioria são coisas assim, uma mancha vermelha, uma candidíase, a língua, uma fissura na língua é da genética da pessoa, algum aumento ósseo também é da genética, então só que nem eu te falei, são muitas lesões, sabe? Muitas coisas e o diagnóstico ele tem que ser feito por um cirurgião dentista. O bom é justamente a pessoa utilizar esse momento para tirar essas dúvidas, para saber também a parte de prevenção, né? Também não precisa ir até a unidade só porque tem alguma coisa. Como a gente tem o programa das próteses também, né? Que está sendo realizado pelo município, tá com uma dentadura velha também, já está desgastada, vai até lá, já recebe o encaminhamento, a gente já encaminha para ganhar novas, né? Porque a dentadura velha, a pessoa ao longo dos anos, ela vai mudando a sua anatomia, né? Emagrece, engorda, o osso diminui, então fica frouxa. Essa questão de ficar frouxa na boca, ela pode criar uma carne para preencher a parte que entre aspas está frouxa, né? Então já vai até lá, conversa, troca uma ideia também sobre os dentes, sobre como é que tá, de quanto em quanto tempo é necessário. Aproveitar que vai ter, né, uma equipe, né, de dentistas, então não vai ser uma campanha só de rádio e de informações, né? Vai ter ser presencial, né, e extensiva, né? Todas as unidades a gente conseguiu.
No dia a dia, Douglas, a pessoa que precisa de algum serviço, né, precisa buscar essa orientação também, o bom é que procure, né, o seu ESF, aonde Sim. está localizado e faça essa consulta, então passe, né, pelos Isso, dentistas. isso. Nos SFs, né, cada um, tipo, a gente hoje tem a Santa Catarina, a Kennedy e o Vicentinas, no qual eu atendo. Então, ali tem saúde bucal, né? 40 horas de dentista. Então, sempre que tem alguma dúvida, vai até ali. Tem o CANS, que também funciona de segunda a sexta, até às 8 da noite com atendimento presencial, né? E também é um leque, assim, que a gente oportunizou, né, de atendimentos. Então, a pessoa que não pode, durante o dia, tem depois das 6 também. Após as 8 horas, para emergências e urgências, né? Hoje tem no Beira Campo, que também era uma comunidade que precisava muito lá. Tem bastante pessoas lá, tem 20 horas. No Barreirinho também tem atendimento presencial, 2 vezes por semana. E a ideia é levar até a Tia Sul, né? Que também tem pouca, não tem tantas pessoas, mas agora nós temos a escola lá, então é muito importante também, né? Até para facilitar ali, né? Tem alguma criança com dor de dente, aparece bastante isso, eu vejo por mim ali. É rotineiro vir alguma prof, algum tio da escola trazer uma criança que foi fazer um lanche, alguma coisa e está com dor, né? Então a gente já resolve o problema, né? Então quanto mais descentralizado, melhor, né? Com certeza. Que eu costumo dizer, né? O SUS, os princípios dele é levar o máximo de acesso às pessoas, né? E atender como integralmente, né? E a boca ela faz parte do corpo, então a gente tá conseguindo, pelo menos nesses primeiros meses do governo aí, fazer esse trabalho aí. Agora também com essa unidade do bairro Sassi, acredito que vai ter dentista lá também, vai ser ampliado. E lá também, quando eu fiz ano passado o levantamento das crianças, lá um local onde mais está precisando, também onde o índice deu mais alto, um dos mais altos. Então, vai de encontro à população. E quanto mais, né, que nem eu digo, quanto mais expandir o serviço, melhor. Então, no outro programa que eu tive aqui, eu comentei. Às vezes, não é bom ver o posto cheio, a sala de espera para o dentista vazio. Né? Não é ruim, desculpa. Às vezes é bom, é sinal que as pessoas estão indo e estão bem também, né? A gente tem aquela ideia de que tem que ter 8, 10 atendimentos, né? Importante é tu saber que estão sendo bem atendidas e quando precisam tem um profissional à disposição, né? E bem orientadas, né? Desde a educação básica aí já sabendo dessas informações. Isso, é o que eu costumo dizer. Às vezes, vamos colocar lá naquele lugar um dentista, por exemplo. Mas tem pouca gente. Mas não importa, a pessoa que mora lá, para ela vai ser importante, entende? E o objetivo, se tu for ver da saúde pública e como governo, é levar até as pessoas, né? Se vai ser atendido 1 ou 5, talvez esse 1 é o caso que vai ter o problema sério que tu vai conseguir resolver, né? E desafoga aqui também, né? Então, acredito que está indo tudo no caminho certo. Com certeza. E é bacana a gente destacar, né, que as pessoas busquem aí de maneira preventiva para fazer essas consultas, mantenham uma rotina também, né, de saúde bucal. Sim. E contem, né, com o Serviço de Saúde Municipal aqui de Sarandi, nos SFs, no CANS, e tem também as redes sociais, né, Douglas, que muitas informações são disseminadas ali. Sei que essa parte também dos dias, dos horários, dos locais, eles ficam muito bem explicados ali nas redes sociais, então as pessoas também podem acessar por aí, né? Sim, através da rede social, da Secretaria de Saúde. Eu costumo postar bastante coisa do nosso trabalho, sabe? Porque hoje a rede social, ela é assim, a gente tem que saber usar a nosso favor, né? Então, que nem eu falei antes contigo, tem pessoas que jamais estariam ouvindo ou vão ouvir, né, alguma informação se não fosse a primeira hora da manhã com o rádio ligado antigamente, né? Depois saíam de casa e iam voltar de noite e já não tinha mais programação. Então hoje o programa fica gravado, a pessoa pode ir lá no final de semana ouvir. Então a rede social é de suma importância, sabe? E a gente da área da saúde tem utilizado.
frisar que não é uma coisa assim para midiática, né? É para levar informação, mostrar, porque muitos acham às vezes, eu não sabia que faziam isso no posto, entende? Sim. Que atendiam um bebê ou que a gestante tem acompanhamento, né? Então, através da rede social, eu uso das próteses, achei muito interessante isso, também, então né, assim é outra coisa que eu tenho vários programas assim que a gente quer colocar em prática, né? Mas é que tem que ir indo aos poucos. A gente começou fazendo um trabalho de levantamento, de estruturação das unidades, tinha muito consultório com problema, que o beira-campo estava com a cadeira estragada, falta de materiais. A gente fez um mutirão no início ali do ano passado, o que sobrava até pela questão de licitação demora para comprar, então o que sobra para mim servia para o outro, e assim foi, a gente conseguiu, né? Outra coisa eu quero deixar aqui também, que eu escuto bastante. Tem bastante dentista. Tem bastante dentista. E isso foi um acerto do Cássio e do prefeito. E eu sugeri também contratar mais dentistas com menos carga horária. Porque era uma coisa que eu sempre, ao longo dos meus anos, por exemplo, ter um dentista 40 horas no CANS, quando ele tira férias, fica sem atendimento. Fica desassistido, né? E daí o que acontecia? Tirava o dentista de um SF para ir cobrir lá, né? E daí quem ficava desassistido era o SF, um mês, né? Ou alguns dias. Daí quando o dentista do SF tira férias, já ficava mais desassistido lá. E outro fator, assim, hoje a odontologia, ela é muito assim, tem pessoas que gostam daquele atendimento rápido, sem muito papo. Tem aquela pessoa que vai lá, ela quer arrumar um dente, ela quer conversar, quer falar do neto, quer falar do tempo de futebol, tu tem que dar atenção. Sim. Então, nessa questão de contratação, depois deles contratados, eu consegui, a gente, né, conversando, a equipe, a gente conseguiu direcionar. Essa tem esse perfil para mais acolhedora, esse é mais prático, esse tem mais capacidade em realizar uma extração, não é todos que fazem, ou tem facilidade, tem mais aptidão a atender crianças, vamos colocar essa para crianças. Então a gente conseguiu fazer essa questão de divisão assim, para melhor atender as pessoas, sabe? Então é uma questão que às vezes a gente escuta, tem tantos dentistas, mas são cargas horárias pequenas e que vai de encontro encontro específico, né? É um atendimento personalizado que nem seria, né, também não seria. Um plus aqui um plus, a gente está fazendo um plus. Eu costumo, né, tô comentando seguidamente, assim, que nem eu falei esses dias, é um sonho, assim, sabe? A gente poder realizar dessa maneira, assim, que é uma coisa que eu estava há tempo trabalhando e sempre tive essa vontade e essas ideias, e eu estou conseguindo colocar em prática. E eu tenho uma equipe de dentistas, até mandar um abraço para todos os meus colegas, os dentistas, que eles vestem a camisa mesmo, sabe? Não tenho uma queixa, nada, sempre a gente trabalha unido, a equipe, as auxiliares também são nota 10, a minha equipe lá do Vicentinos também, que eu trabalho também, são pessoas assim porque é uma equipe, né? A gente, que nem eu te falei, é integral a saúde, né? Não dá para tratar separado a boca do pescoço, do ouvido. Então tem que estar em sintonia, né? E eu acredito que a gente está em sintonia e o trabalho está dando certo. Também a sintonia é muito grande com a escola. A Ivana, a Lise também, ela frisa bastante, agradecer a questão das escovações, que eu sei que não é fácil, assim, é muitas professoras, é muitos alunos, então eles compraram a ideia, sabe, do projeto de fazer as escovações naquelas crianças, então tá tudo funcionando perfeitamente, assim. Claro, perfeitamente não, porque sempre a gente tem a melhorar, né, mas tá indo no caminho certo.
E, Douglas, quando a gente fala de saúde bucal, tem sempre muito assunto, né, para a gente tratar e informações até mesmo para trazer. E eu quero deixar disponível o Saúde e Bem-Estar aqui sempre que vocês tiverem novas informações, novas campanhas ou até mesmo, né, recados que queiram divulgar aí. Contem com a gente, contem com a Rádio Sarandi nesse espaço que é justamente pensado para levar informações aí para nossa audiência. Tá, muito obrigado. Eu agradeço pelo convite, né? E também vocês, sempre que precisarem alguma informação, né, podem me chamar, o pessoal da saúde, e a gente está à disposição. Deixar um abraço a todos os colegas aí que nos ouvem e um abraço a toda a comunidade sarandiense. Muito bem, conversamos hoje com o Douglas Oroli, que é dentista da Secretaria da Saúde aqui de Sarandi, também coordenador da saúde bucal, nos falando um pouquinho mais sobre o câncer bucal, sobre esse mês dedicado à conscientização e que terá o dia D, então, no dia 9 de maio. Todo mundo pode ficar ligado aí também nas redes sociais da Secretaria de Saúde e aqui da Rádio Sarandi, que nós também estamos divulgando este evento importantíssimo sobre prevenção, conscientização do câncer bucal. Saúde e Bem-Estar fica por aqui. A gente agradece a companhia sempre das farmácias São João, a maior rede do sul do país. Você pode comprar com economia nas lojas, no site e no aplicativo. Voltamos numa próxima oportunidade. Lembrando que todos os nossos programas eles ficam armazenados no nosso canal do YouTube. Então o pessoal pode ir lá e compartilhar também com quem gostar de saber.